Devo estudar todas as religiões para denunciar seus erros e evangelizar? Comentário de Mari Persona. Se você quer atrair um cliente, né, vamos falar em linguagem de marketing agora, você apresenta para ele algo que ele vai entender que é melhor do que o do seu concorrente. Você não precisa ficar descendo a boca no seu concorrente para convencer o seu cliente. Eu sempre gosto de ensinar o seguinte: se você vê um cachorro roendo um osso, não tente tirar o osso dele. Balance um filé mignon bem suculento, bem na cara dele assim, o que ele faz com o osso? Ele larga o osso e corre para o filé. Então a verdade é o que realmente importa, nós apresentarmos a verdade para as pessoas, e a verdade é Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse o Senhor Jesus. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele não disse, o Buda não é o caminho, Maomé não é o caminho, não sei quem não é o caminho. Então você pode encher páginas e páginas para mostrar o que não é o caminho. Mas se você não mostrar o que é o caminho, realmente não perdeu tempo só. Perdeu tempo. Eu entendo, ontem eu vi um documentário muito interessante, viu? Do Billy Graham, que foi um pregador muito usado por Deus. Ele tinha o trabalho dele, né? É muito importante a gente entender que o servo do Senhor é servo do Senhor. Então, às vezes, a gente começa a julgar muitas coisas de servos de Deus, mas quando Deus escolhe, se a gente começa a julgar o trabalho de servos de Deus, não a doutrina tem que julgar mesmo, né? Mas o trabalho, a obra, a gente pode acabar caindo no erro daquele profeta Elias, quando ele fala para o Senhor, Senhor, só fiquei eu, dos profetas, né? Só fiquei eu, que não dobrou os joelhos a Baal. Aí o Senhor tem que dar uma dura nele, fala assim, ficaram 7.000 que não dobraram seus joelhos a Baal. Nessa hora ele tomou um tapa porque ele viu que realmente ele estava sendo soberbo. Ele estava julgando errado. Então, quando eu estava olhando esse documentário, uma coisa me chamou a atenção, porque eles pegavam trechos assim, ele pregou no mundo inteiro para multidões de todo tipo, né? Tem até um episódio que um irmão americano chamado Bill Orr, que já está com o Senhor, nos visitou muitas vezes aqui no Brasil, e ele me contou isso, que uma vez ele estava num avião nos Estados Unidos, e ele viu entrar lá na frente o Billy Graham e sentar na primeira fileira lá. Ele levantou, foi até lá e fez questão de cumprimentá-lo, falou assim, olha, foi graças à sua pregação que eu firmei os passos no caminho do Senhor. E agradeceu ao Billy Graham. Então, como Deus usa esses instrumentos dele, a gente não pode também ficar muito preocupado, porque é dele, é servo do Senhor. Mas uma coisa que eu percebi no documentário inteiro, que mostra toda a vida dele, as cruzadas que ele fazia, aquela coisa toda, né? É claro que teve muita gente, muito político que se aproveitou disso e pegou carona na fama dele para se promover. Mas uma coisa que eu reparava, todo o trechinho de pregação que eles colocavam, ele falava a mesma coisa. Ele falava a mesma coisa. Ou seja, se você procurar uma profundidade doutrinária, teológica nas pregações de Billy Graham, você não vai encontrar. Porque ele falava de Cristo só. Ele falava, Cristo salva, você é pecador, você tem que crer em Jesus como seu Salvador. Ele morreu para salvar você, ele derramou sangue para limpar os seus pecados. Era isso em todas as pregações. Ele não falava de si, ele não se colocava como exemplo, olha, vocês têm que fazer como eu, vocês têm que ser como eu, não. Ele falava de Cristo, o centro da pregação dele era Cristo. Não era melhorar o mundo, não era melhorar a si mesmo, não era mudar de vida, não, era Cristo. Você não pode nada sem Jesus, sem Cristo. Então, é muito importante manter a verdade no foco. No foco. Quando você vai focalizar algum objeto na câmera, você tem que saber em onde você vai pôr o foco. Uma câmera profissional, você focaliza o seu objeto, geralmente é a pessoa que você quer fotografar, e o resto fica meio embaçado.
Porque você tem um foco. Agora, se você não sabe fotografar, você joga o seu foco lá no fundo, no mato que está atrás da pessoa, e a pessoa vai sair irreconhecível na frente, vai sair desfocada, não é? Então, ter foco, e o foco tem que ser Jesus. O foco tem que ser Cristo. E o Evangelho é a mensagem mais simples que existe. Aí eu pensava assim, como é que esse cara ficou tão famoso? Como é que ele teve uma amplitude tão grande o seu trabalho de evangelização? Primeiro, eu entendo que é porque ele manteve o foco. E tem uma história interessante a respeito dele, que ele tinha três assessores. Um que cuidava das finanças, para ele não pôr a mão em dinheiro, para não acontecer que nem esses que você vê por aí hoje em dia, né? Que só pensam em dinheiro, em enriquecer. Um cuidava das finanças, o outro cuidava da doutrina, para ele não falar bobagem, para ele não sair da Bíblia. E teve uma época da vida dele que começaram a insistir com ele que a Bíblia não era a palavra de Deus. Que a Bíblia era apenas não era a última palavra em termos de cristianismo. E ele passou por apuros com isso, porque ele acreditava realmente que a Bíblia é a palavra de Deus, e no fim ele venceu essa oposição, mesmo em volta dele, né? E assegurou para si mesmo também, diante do Senhor, que a Bíblia é a palavra de Deus, é a inerrante palavra de Deus, que o fundamento da fé cristã está na Bíblia. E o terceiro assessor dele cuidava de mulher. Como assim cuidava de mulher? Para ele não ficar sozinho nunca em um ambiente sozinho com uma mulher. Porque muitos pregadores caíram por isso. E, inclusive, caíam até porque plantavam mulher. Plantavam os adversários, né, os outros pregadores até que queriam tomar o lugar, plantavam a mulher, uma situação tal, fotografava, filmava tal, daí destruía a reputação do cara. Então ele cuidava dessas três áreas, eles, né, os seus assessores: dinheiro, doutrina e mulher. Porque ele ficava às vezes 6 meses viajando, longe da esposa dele, longe da família. Então, Deus tinha que guardar, mas os amigos dele também, os assessores, ficavam em volta dele fazendo também de guarda-costas, né? Guarda-costas e guarda-frentes. Principalmente mais guarda-frentes do que guarda-costas, para que ele não caísse em algum pecado, em algum erro, e isso atrapalhasse todo o ministério dele, todo o trabalho dele. Então o foco é importante. E nunca, se nós nos dedicarmos a estudar religiões, por exemplo. Hoje um escreveu e me perguntou, seria pecado eu estudar as religiões? Eu penso o seguinte, se eu conheço a verdade, tudo o resto fica fora de foco, fica naquele embaçado. E tem uma historinha bonita para contar, para não perder o costume de contar histórias. Tinha um barqueiro que atravessava um rio muito perigoso, a profissão dele era levar passageiros de um lado para o outro do rio. Mas era um rio traiçoeiro, cheio de pedras escondidas, pontiagudas, que se não fosse um barqueiro experiente, a canoa afundaria, o barco afundaria. Aí um homem tomou o barco para atravessar do outro lado e perguntou para ele: escuta, barqueiro, você conhece todas as pedras pontiagudas desse rio? Ele falou: não conheço nenhuma. Mas então como é que você não acerta nenhuma pedra? Ele falou assim: não, eu só preciso conhecer uma coisa. Eu só preciso conhecer o caminho, o canal que passa entre essas pedras. As pedras eu não preciso conhecer, só preciso conhecer o caminho. Então o cristão também, ele só precisa conhecer o caminho. Ele estando certo e seguro do caminho, que se danem as pedras que estão ao redor. Porque se ele olhar para a pedra, o que ele vai acontecer? Ele vai perder o caminho. Ele vai perder o foco. Ele vai perder a parte principal do que ele deve se ocupar, que é Cristo. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.